Bem-vindos, amigos, à nossa rede. Vamos ao estratagema número 29 de Arthur Schopenhauer. Ele diz o seguinte: se percebemos que seremos vencidos, devemos fazer uma digressão, isto é, começamos de repente com algo totalmente diferente, como se pertencesse ao assunto e fosse um argumento contra o adversário. Tal estratégia deve ser realizada com certa reserva se a digressão continuar a se referir ao tema em questão em geral. Porém, se disser respeito apenas ao adversário, sem tocar absolutamente nada no assunto principal, deve ser realizada com insolência, com a maior das caras de pau. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Prossigamos. Por exemplo, ele dá um exemplo. Eu elogiava o fato de que na China não há nenhuma nobreza hereditária e os cargos são conferidos unicamente em função de exames. Meu adversário afirmou que a erudição capacitava tão pouco para exercer cargos quanto os méritos do nascimento, que ele tinha em certa conta, certo? O adversário levava a sério os méritos do nascimento. Mas ele disse, se você está dizendo que o nascimento não vale nada como mérito, prova também não vale nada. Prova vale a mesma coisa que nascimento. Isso foi o que o adversário dele disse. Mas o adversário se saiu mal. Imediatamente fez uma digressão, dizendo que na China todas as classes são punidas com bastonadas, o que ele relacionou ao costume de beber muito chá, censurando os chineses por ambas as coisas. Ora, quem se embrenhasse em tudo isso estaria deixando de se desviar e teria permitido que lhe arrebatassem das mãos a vitória já assegurada. A digressão é insolente quando abandona totalmente o assunto em questão e principia mais ou menos assim, abre aspas, sim, e o senhor também afirmou recentemente, etc, 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 fecha aspas. De fato, nesse aspecto, ela pertence, em certa medida, ao, entre aspas, tornar-se ofensivo, fecha aspas, sobre o qual se falará no último estratagema. A rigor, ela é um nível intermediário entre o argumento ad personam, a ser tratado justamente no último estratagema, e o argumento ad hominem. Qualquer disputa entre pessoas comuns demonstra o quanto esse estratagema é, de certo modo, inato, pois, quando alguém faz críticas pessoais a um outro, este não responde, digamos, por sua refutação, mas com críticas pessoais que ele faz ao primeiro, deixando intocadas e, portanto, praticamente admitindo aquelas dirigidas a ele mesmo. Quer dizer, quando você faz uma crítica, um argumento ad hominem em relação ao seu adversário não refuta a sua crítica, o seu argumento. Ele vai e faz uma crítica pesada em cima de você. Ele vai te agredir como resposta. O adversário surge como Cipião, que atacou os cartagineses não na Itália, mas na África. Tal digressão pode funcionar na guerra em determinadas épocas. Numa discussão, ela é nociva porque não suscita reação contra as críticas recebidas. E quem ouve fica sabendo dos defeitos de ambas as partes. Em suma, esse estratagema pede que você, do nada, lance uma proposição que nada tem a ver com o argumento na cara de pau e que seja contra o adversário. É um tipo de ad hominem, conforme ele colocou aqui, uma situação parecida com a ad hominem. Já se o que você lançou tem alguma coisa a ver com o argumento, se a questão que você lançou ela tem a ver ao tema em questão em geral, se disser respeito apenas ao adversário sem tocar absolutamente no assunto, deve ser realizada com insolência. Mas se ela disser alguma coisa em relação ao tema central, ela deve ser feita com certa reserva para você não entrar em risco. Esse é o estratagema número 29 de Arthur Schopenhauer. Não deixa de ser também um pouco mais ou menos análogo e parecido aos alguns outros que a gente viu de ampliação indevida. Isso aqui não tem nada a ver com ampliação, mas é como se fosse, você sai do centro. Repare que em todos os estratagemas você está sempre saindo do centro da tese central e se desviando dela. Essa é a estratégia geral de Schopenhauer, tá certo? Percebam isso nos estratagemas. Obrigado pela sua visita
até o 30º estratagema. Até lá.